Fala pessoal, Debate Futebol Palmeiras na área e o vídeo de hoje é dos canais Sport TV falando sobre o empate do Palmeiras diante do Vasco 2-2 no Maraca para um público de 60 mil pessoas, um bom público no Rio de Janeiro. Foi um bom jogo, né? O Vasco fez um bom primeiro tempo e o Palmeiras um bom segundo tempo. Saiu 2-0 para o Vasco e o Palmeiras buscou o empate em 2-2. Vamos para o vídeo e depois no final a gente comenta o meu ponto de vista do que está acontecendo com o Palmeiras que não acontecia o ano passado. Vamos para o vídeo então, agora. Vamos começar a falar então sobre o jogo do Maracanã, um ambiente espetacular para Vasco e Palmeiras. Aliás, estava vendo nas redes sociais imagens do convívio entre as torcidas ao redor do Maracanã. A gente sabe que aqui no Brasil rola esse negócio de torcidas que são parceiras, torcidas que são amigas. É o caso, por exemplo, das torcidas de Vasco e Palmeiras. E um ambiente espetacular fora do Maracanã, com todo mundo confraternizando, o pessoal tomando aquela cervejinha antes do jogo, o clima né? Ajudou também, né? Dia de clima sol, ajudou. E olha dentro do Maracanã, ó. Que espetáculo das duas torcidas. Eram muitos os palmeirenses também no Maracanã. 59.800 torcedores presentes, uma renda superior a 3 milhões de reais. E os vascaínos aproveitaram a chance de estar no Maracanã. Não é tão comum, né? O Vasco costuma mandar os seus jogos em São Januário. Dessa vez conseguiu mandar o seu jogo no Maracanã. O gramado não está como poderia, né? 100%, porque há um excesso claro de jogos por lá. Mas a festa foi espetacular. Que ambiente tivemos hoje no Maracanã, né, Conrado? Foi lindo. A torcida do Vasco tem dado show desde a Série B, né? Essa aqui que é a verdade. Eu acho, inclusive, que teve grande parte do acesso do Vasco no ano passado, se deve bastante ao que a torcida fez em São Januário, especificamente. Como você disse, como, né, o time manda os jogos em São Januário, não é tão comum mandar no Maracanã, principalmente agora nos últimos tempos, essa briga aí de quem tem a concessão, enfim. Quando acontece da torcida do Vasco ir, elas têm certeza, ó, vamos dar um show, né? Vamos dar um show, vamos mostrar que a gente deveria estar aqui. E tem sido assim, realmente uma torcida que tem jogado muito junto, né? Sofreu nos últimos anos aí, tá com essa coração cheio de esperança, né? Veio a 777, chegou o dinheiro, o time tá melhor, já mudou tudo, já voltou a ser o Vasco, já ganhou um monte de título? Não, mas o torcedor tá esperançoso. Hoje de manhã estive com alguns vascaínos e estavam todos assim, a gente vai pra cima do Palmeiras, é 3-0 hoje, aqui agora mudou, o Vasco voltou, bababá, e acabou fazendo 2-0 no começo. Em algum momento esses torcedores até acreditaram realmente nisso, né? Porque Não, mandaram no grupo, eu avisei, quando tava 2-0, eles de lá do Maracanã, eu avisei, mas aí... Mas foi um acerto do ponto de vista de apoio para o time em campo, se deparar com 60 mil no Maracanã, mesmo que São Januário também seja um caldeirão, pô, isso faz muita diferença. A sensação para muitos daqueles jogadores era de novidade, alguns talvez não tenham jogado para um público tão grande. E financeiramente também, né? Você pega uma rendinha de 60 mil pessoas no estádio, E para quem está assistindo, Henrique, para quem transmitiu, para a gente que está acompanhando, o produto futebol fica muito mais bonito. O jogo fica muito melhor, né? E vamos dar uma olhadinha então no que aconteceu dentro das quatro linhas para recompensar esse público todo que esteve no Maracanã. Um belo jogo de futebol entre Vasco e Palmeiras. Um Vasco fulminante no começo do jogo, né? Conseguindo abrir 2-0. Agora, uma coisa já é muito visível. O quanto esse Vasco melhorou do ano passado para esse, com as contratações, com os investimentos. E quanto o Vasco não vai provavelmente ganhar o Campeonato Brasileiro. Muito difícil que isso aconteça. Mas o quanto o Vasco vai vender caro os seus resultados para qualquer que seja o adversário, né, Conrado? Com certeza, a gente já está vendo aí o primeiro gol, né? A escapada da Alex Teixeira, que tem essa... ele joga pela esquerda, mas é quase o segundo atacante junto com o Pedro Raul. Com certeza, é um time que contratou bastante, deve contratar mais, vem aí uma janela de final de temporada na Europa, o Vasco de repente pode contratar mais, tem um técnico aí promissor, jovem, que já fez bons trabalhos, na minha opinião, no Bragantino, principalmente ali no começo, né, não no último ano. E claramente aproveitou esse tempo parado, né? Tem muito time que ficou em um mês sem jogar, voltou, parece que pior, né? parece que era melhor não ter treinado. Mas o Vasco não. E um jogo contra um adversário que a gente sabe, né? Que é muito difícil, talvez o principal time do país hoje. E acho que a força da base também do Vasco, dando algumas peças importantes, como o Peck, que a gente está vendo fazer o gol.
Você tem o Marlon que entrou no time, o Andrei que voltou agora. Você tem uma série de jogadores, Rodrigo que tem sido titular na volância ali do time. Uma série de jogadores que vêm da base do Vasco, que é muito forte, que entravam na roubada muitas vezes. É o número? 7 jogadores da base do Vasco hoje, somando os que começaram e os que entraram ao longo do jogo. Tempo. E assim, antes entravam num clube que não remunerava corretamente, não pagava em dia. Hoje encontra uma infraestrutura melhor e não tem a responsabilidade de carregar o time sozinhos. Existem outros jogadores que foram contratados com essa obrigação, por assim dizer, né? Alex Teixeira, Pedro Raul. O né? do PEC é muito isso, né? Mesmo os jogadores que chegaram que são jovens, como Léo, Piton, são jogadores que já têm um trajeto maior do que esses que o Vasco está subindo agora. O Léo tem é mostrado capitão. Personalidade, né? Então acho que assim, esse cenário muito mais positivo, acho que tem um peso muito grande para fazer o Vasco somar 4 pontos em 2 rodadas. Que em outros campeonatos era 0 ponto, cara. Era 0 ponto, porque vai ao Mineirão jogar com o Atlético, depois joga contra o Palmeiras, campeão brasileiro, mesmo em casa. Tenho certeza, né, Henrique? Quando o Vascaíno olhou a tabela, mesmo a comissão técnica do Vasco olhou e falou, não dava para começar pior o campeonato. Você vai pegar o Galo em BH e depois o Palmeiras no Maracanã, a chance de um começo ruim era muito grande, e provável até. Só que não, o Vasco conseguiu uma vitória espetacular contra o Atlético no Mineirão e agora um bom empate, jogando bem, esse é o detalhe, né? Não joguei que ele foi amassado, o segundo tempo do Palmeiras foi claramente melhor que o do Vasco, o Vasco fez um primeiro tempo melhor do que o do Palmeiras, mas enfrentou o Palmeiras, né? E isso acho que deixa o torcedor, por mais que haja uma frustração por ter começado vencendo o jogo por 2-0, as palmas no final do jogo, tanto de vascaínos quanto de palmeirenses, acho que dão muito tom do que foi o sentimento de ver o Vasco de novo competindo. Contra um grande clube do Brasil, o atual campeão da América, o atual campeão brasileiro como o Palmeiras, né? Mas recente 2 títulos, né, da Libertadores. Isso foi legal esse detalhe, né, das 2, todo mundo batendo palma, não foi só o resultado, foi que jogo legal que eu acompanhei aqui, né? Isso. O vascaíno feliz por tudo isso que você falou e o palmeirense também que estava lá, nossa, meu time continua imbatível, né? A gente não perdeu, fomos atrás do resultado e vimos aqui um grande jogo. Acrescento aí também dos jogos ótimos que a gente tem visto, não só esse. Não sei se vocês tiveram essa impressão. Menos simulação também, que é outra coisa que deixa o jogo melhor de assistir. O jogo está acontecendo o tempo todo. Eu não lembro dos goleiros sendo atendidos, que é uma coisa chata demais do nosso futebol. Então, realmente foi um jogo muito, muito legal de acompanhar. Como você disse, no segundo tempo o Palmeiras foi melhor, né? Mas no primeiro tempo que o Vasco foi muito bem diferente contra o Atlético, né? Quando achou 2 gols rapidinho e passou o jogo inteiro praticamente sofrendo. Hoje realmente foi um jogo assim, eu acho que o torcedor vascaíno saiu, cara, dá pra gente sonhar um pouquinho mais sempre. alto. Qualquer jogo dá pra estar pensando em pontuar. E eu acho que esse tem que ser o campeonato do Vasco, né? Bom, foi um bom jogo lá no Maracanã, né? Um bom público também. E o Vasco me surpreendeu nesse início de campeonato brasileiro, porque no começo, acho que todo mundo dava que o Vasco já ia perder essas duas partidas já no início já. E ele ganhou do Atlético e agora empata com o Palmeiras. Então, os dois, 3 melhores clubes do Brasil atualmente, né? Porque é o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Paranaense está muito bem também. E o Vasco foi lá e ganhou do Atlético. Ganhou do Atlético e empatou com o Palmeiras. E o Palmeiras tem um grande problema que está acontecendo, que eu comecei a perceber. O Palmeiras era um time que não levava gols. Era muito raro o Palmeiras ter a defesa vazada. E desse ano para cá, o Palmeiras começou a tomar gols. Água Santa, Cuiabá, Cerro Porteño. Então, eu acho que isso se refere à saída do Danilo, porque o Danilo funcionava muito bem ali com o Zé Rafael. Era uma engrenagem muito perfeita ali que dava certo. O Zé Rafael jogava muito com o Danilo. Não que ele não jogue agora, apesar de ter perdido algumas bolas ali no meio, ele joga muito. O Gabriel Menino, então tá testando, né? O Abel Ferreira testa o Gabriel Menino na vaga do Danilo e também coloca o Richard Rios, que é o colombiano, que tá muito bem também. Só que o Gabriel Menino tem que tomar cuidado, porque no jogo passado o Gabriel Menino jogou muito mal e o Richard Rios entrou no lugar dele, entrou muito bem contra o Cerro Porteño. Então é um grande jogador o Richard Rios. Então um empate não fica ruim para o Palmeiras, saiu perdendo por 2-0 e depois buscou um empate fora de casa. Ganhou um ponto, 4 pontos o Palmeiras
no Campeonato Brasileiro. Uma outra coisa, essa camiseta do Vasco é muito bonita, né? A camiseta do Vasco é linda demais. Beleza, pessoal? Se você curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Assim eu trago mais debate para vocês. Beleza? Até o próximo vídeo.